Hoje, no quadro Nossa Cidade, a gente vai até Aparecida de Goiânia. Uma nova lei já em vigor na cidade tem dado o que falar. Para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, a criação de um alvará simplificado e a regularização de imóveis embargados são práticas que devem trazer problemas futuros para o município. Já está em vigor desde o ano passado, em Aparecida de Goiânia, a chamada Lei do Aceite, encaminhada pela Prefeitura para a Câmara Municipal. Na prática, os imóveis embargados antes da aprovação da lei são regularizados. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás critica a ideia. O que o CAU vai fazer, deve fazer ou pode fazer é justamente se manifestar e apoiar os profissionais de Aparecida, principalmente os profissionais que estão na gestão pública, no sentido de dizer, olha, nós estamos entendendo que há um problema, né, uma interpretação complicada aqui dessa lei para a categoria nossa profissional e isso precisa ser revisto, isso precisa ser discutido. Para esta arquiteta e urbanista, a Lei do Aceite fere o plano diretor da cidade e pode ter sérios reflexos no futuro. Isso é muito prejudicial à cidade, quer dizer, é como se o plano não existisse e agora vai obedecer a uma nova legislação. É claro que a cidade daqui 10, 20 anos vai sofrer, vai perceber o quanto que foi ruim não ter seguido aquilo que foi implantado no projeto. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo também criticou outra lei, também de autoria da Prefeitura e aprovada pela Câmara Municipal, que criou o alvará simplificado. A medida reduz o tempo para a autorização de projetos de novas construções. O trâmite normal leva, em média, 40 dias, mas seria reduzido para apenas 7. A gente percebe que há um conflito na leitura da legislação que coloca o analista, muitas vezes, em contradição com o fiscal, porque o analista, se ele não precisa analisar um parâmetro do Código de Edificações e vai ficar restrito a 2 pontos apenas, e o fiscal é obrigado a observar o Código de Edificações, as duas informações vão conflitar. Um vai dizer que não tem nada com isso e o outro também não. E isso vai dar um problema para o cidadão e eu penso que seja um prejuízo muito grande. Diante das observações, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo pede a revogação das duas leis, a do aceite e a do alvará simplificado aqui no município. Mas a Prefeitura estaria disposta a rever as duas leis? Para explicar a situação, eu converso agora com a secretária de Regulação Urbana de Aparecida de Goiânia, Silene Alves. Olá, secretária, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. E aí, secretária, como é que fica essa questão das duas leis, né? Que são duas leis distintas. São duas leis distintas. Né? Como é que fica essa do alvará e como é que fica essa do aceite? Então, a lei do alvará do aceite, ela foi apresentada pela Secretaria de Regulação Urbana, inclusive quem elaborou foram arquitetas, né, baseado em leis que já existem em outro município. A nossa, especificamente, a gente pegou a de Senador Canedo e deu uma olhada também em outros municípios e apresentou. Essa lei foi apresentada na Câmara em 2013 e só foi aprovada em 2015. Aí causa estranheza o CAU não ter procurado, né, para até colaborar se ele não concordava com algum item da lei. E foi aprovado em 2015, tramitou lá por 2 anos, mas houve algumas alterações feitas pelos vereadores. E essas alterações a secretaria não concordou e o prefeito vetou. Só que o projeto volta para a Câmara derrubou o veto e aprovou com as alterações que eles sugeriram. Isso muda o plano diretor da cidade? O que acontece em relação ao plano? Ele inclui ou dá uma mudança? Não, ele possibilita as pessoas que têm as suas construções antes do plano diretor e que é em desconforme, ter a chance de regularizar, e as que foram embargadas após o plano diretor, de também ter a chance de legalizar. Que até a própria Constituição não existe pena perpétua. Então, se a gente falar assim, ó, a pessoa construiu errado, nunca mais vai poder legalizar. Então, secretária, é isso. A questão não é que vai ser automaticamente regularizado. Não é automaticamente. Me explica pra gente isso aí, porque eu acho que a gente ficou em dúvida. Regularização automática, não é isso. A pessoa vai ter que cumprir a ordem. Cada pessoa que tem a sua obra construída e não é legalizada, não é aprovada, não consta de sua escritura, e está em desconforme com a legislação atual, ela vai ter a possibilidade de apresentar um projeto
e nós vamos analisar. Dentro dessa análise, a gente vê que é necessário ela fazer adequação na obra para que ela possa ter a habitabilidade, a gente vai exigir. Então, assim, não é automático que todas estão legalizadas. Tanto as que estão embargadas como as que foram construídas antes do plano diretor, eles vão ter a chance agora de legalizarem. E a Secretaria está de olho nisso, nessa regularização? Porque a gente sabe que uma obra irregular é risco para a própria pessoa que está morando ali dentro. Isso, então, para a pessoa apresentar o projeto, ela vai ter que apresentar um profissional. Então, essa parte da construção, da segurança, todo profissional tem que assumir. E a Secretaria vai olhar as questões de parâmetros, né, e se precisa fazer alguma adequação na obra. E em relação a essa lei, é importante a gente salientar que 3 incisos específicos, a Prefeitura entrou com ADIM, né, por não concordar, porque elas realmente poderiam interferir. Que seria a questão de... até o Conselho fala sobre isso, né, de ter um conselho para as obras passarem por ele, porque são formados por pessoas da Câmara, de outras secretarias. E isso a gente não concorda, que realmente tem que valorizar quem é o profissional que foi formado, que são os arquitetos que estão na nossa secretaria. A outra questão seria a aprovação de obras acima de 3 pavimentos. Foi proposto, né, e aprovado que teria que apresentar um projeto na Câmara para ser aprovado. Além de ferir o princípio da isonomia, né, tratar diferente, ainda seria uma ingerência do Legislativo sobre o Executivo, né, de exigir isso daí. E a terceira questão, que é a que a gente mais acha, né, importante, que é as construções que estão em ocupações irregulares, inclusive em áreas ambientais, esse é preocupante. Por isso a ADIM também nesse inciso, que a gente também não concorda. Não a Secretaria vai agir diante de todos esses fatos? Todos esses fatos. A gente ainda não foi julgada a ADIM, tanto é que a gente não fez divulgação, não foi nos bairros para falar para as pessoas que querem legalizar. Porque ainda está em discussão ainda. Porque está em discussão. Ok, secretária, muito obrigada pela participação aqui no TJ com a gente. Tá bom, eu que agradeço. Ok, eu conversei agora com Silene Alves, ela que é secretária de Regulação Urbana de Aparecida de Goiânia. Muito obrigada.